Sejam todos bem-vindos ao curso EAD de Saúde do Trabalhador na Rede de Atenção à Saúde. Meu nome é Edward Midorikawa, sou cirurgião dentista do trabalho do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Leste. Neste módulo 3, falaremos sobre os aspectos do trabalho e promoção da saúde do trabalhador. O objetivo deste módulo é compreender e reconhecer os aspectos do trabalho, suas relações com a saúde dos trabalhadores e a promoção da saúde. Os agentes nocivos à saúde ou riscos são divididos em físicos, antropométricos, mecânicos e de acidentes. E na segunda parte abordaremos os agentes químicos, biológicos, biomecânicos, cognitivos e de organização do trabalho e psicossocial. De início, nós temos que pensar que o que nós vemos normalmente são pessoas que exercem sua atividade laboral. Então, elas desenvolvem suas atividades e nessas atividades elas estão inclusas num espaço pessoal de trabalho, que é uma mesa de trabalho, uma clínica, um consultório de uma UBS, né? Parte de um processo produtivo, por exemplo, a área de penteado de bonecas numa fábrica de brinquedos, que está dentro também do espaço maior de trabalho, seja uma seção, seja uma UBS inteira, seja uma empresa como um todo, que tem um ambiente físico e por trás desse ambiente físico toda uma organização do trabalho e o desenho do emprego das pessoas. Então, quando nós vemos as pessoas trabalhando, é um aspecto apenas, mais pontual, da atividade do trabalho como um todo. E a gente tem que pensar que o trabalho, como vocês viram no modo anterior, o trabalho é um determinante importante na questão da saúde ou doença das pessoas. Então, o trabalho, os riscos que existem nela, podem gerar a saúde ou a doença nos trabalhadores. Dentre os riscos físicos existem os ruídos, por exemplo, uma máquina ruidosa, equipamentos que geram vibração, como uma britadeira, um aparelho de ultrassom, ou pressões anormais, como o trabalho dos mergulhadores, temperaturas extremas de calor e frio, umidade, radiações ionizantes como raio-x, ou mesmo radiações não ionizantes, como por exemplo micro-ondas, ultravioleta, o próprio raio laser, e a iluminação do ambiente de trabalho pode gerar, ao longo do tempo, doença nos trabalhadores. Então, algumas imagens. A primeira imagem, um trabalhador com britadeira, onde ele tem a questão do ruído e a questão da vibração. Então, o uso do EPI também, que a gente vai falar um pouquinho para frente, do protetor auricular. O mergulhador em alto mar, que ele tem a cada 10 metros de profundidade, ele aumenta 1 atmosfera de pressão no seu organismo. Ou no terceira imagem, como por exemplo, altos fornos, uma indústria de vidro, onde a temperatura ambiente é muito alta. Ou na quarta foto, um equipamento de raio-x. Esses trabalhadores está sendo submetido à exposição ao raio-x. Questão do arranjo físico ou layout. Então, o que é arranjo físico ou layout? É a distribuição e organização dos trabalhadores dos diversos níveis hierárquicos, dos equipamentos, maquinários, móveis, instrumentais e até do fluxo de produção. Isso tudo gera, como está na foto, um ambiente de trabalho onde as coisas estão distribuídas e as pessoas nelas trabalham. Ela pode estar muitas vezes inadequado, desorganizado, com obstáculos que podem gerar risco de acidentes, espaços reduzidos de circulação entre os postos de trabalho e muitas vezes isso gera que não fique adequado às tarefas serem desenvolvidas de forma produtiva, de forma segura. Com relação ao conforto luminoso, então o iluminamento pode ser geral, que pode ser via janela, né, uma iluminação natural, ou mesmo uma iluminação local pelas lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de LED. E também suplementar quanto algumas atividades necessitam de iluminação mais focada, como por exemplo, um cirurgião dentista usa o refletor que tem em torno de
mínimo de 8.000 lux até 35.000 lux, para exatamente iluminar dentro da cavidade bucal. As luminárias, as lâmpadas, a sua localização é importante para a gente determinar e entender se aquele tipo de ambiente pode estar causando algum risco para o trabalhador. Nível de iluminamento, existe legislação onde se coloca para determinadas atividades ou tarefas um nível mínimo de iluminação necessária para desenvolver essa atividade. A cor das paredes, dos locais, do mobiliário interferem na iluminação do ambiente. Então, um ambiente com pouca ou muita intensidade, seja natural ou artificial, pode gerar interferência não só naquele posto, como em outros postos de trabalho. Podem gerar sombras, reflexos, contrastes e até ofuscamentos. Como, por exemplo, se você estiver trabalhando de frente da janela, em determinado período do dia o sol bate de frente. Com certeza aquele profissional não vai conseguir trabalhar adequadamente olhando para o monitor. Lâmpadas cansadas, queimadas, sujas, com efeito estroboscópico, de ficar piscando, ou até mal posicionadas, isso gera no trabalho e no desempenho do trabalhador um impacto grande. Falta de iluminação suplementar quando é necessário. Então, de repente, um relojoeiro que precisa trabalhar em peças pequenas, uma iluminação suplementar pode ser necessário para que ele possa desenvolver melhor a sua atividade. E não ter essa iluminação dificulta e pode até cansar a vista e dar outros problemas. Ou mesmo não conter as aletas de proteção, nós chamamos de trava anti-queda. Por exemplo, a lâmpada fluorescente, ela tem vapor de mercúrio dentro da lâmpada. Se ela cair, isso pode cair em cima de alguém, um trabalhador, ou se ela quebrar, esse vapor de mercúrio ele é jogado, expelido no ambiente. Então, nessa foto é um exemplo de um escritório, onde nós temos pela janela a iluminação natural, pelas lâmpadas fluorescentes uma iluminação do ambiente e também em cada mesa percebemos uma lamparina, uma luminária, né, que dá essa iluminação suplementar em cada posto de trabalho. Agora, o impacto que isso tem para a saúde dos trabalhadores depende de uma avaliação da atividade que é desenvolvida neste posto de trabalho. Com relação ao conforto térmico, existe pela legislação que para as atividades que exijam solicitação intelectual, atenção constante e até para o trabalho dos adolescentes, um parâmetro de velocidade do ar não maior que 0,75 metros por segundo, umidade não inferior a 40% e uma temperatura ambiente entre 20 a 23 graus Celsius. Trabalhos em situações que ocorrem sobrecarga térmica, como nós comentamos, por exemplo, trabalho em altos fornos, como trabalho em câmaras frias, né? Várias condições variam, temperaturas extremas, gera desconforto térmico e mesmo as alternâncias de temperatura, velocidade e umidade do ar no mesmo dia, mês e ano. Então, principalmente quando pessoas trabalham em açougue, por exemplo, eles estão lá trabalhando no açougue, daqui a pouco tem que pegar uma carne na câmara fria, vai lá dentro, tira, volta de novo para o ambiente com uma temperatura maior. Esse vai e vem, pode gerar algum problema de saúde para esse trabalhador. O conforto acústico, então, determinadas atividades que exijam solicitação intelectual. A NR17 determina até 65 decibéis e para o trabalho de adolescente também. Na legislação existe uma tabela onde consta que a partir dos 80, principalmente, por exemplo, 85 decibéis, o limite de tempo de exposição do trabalhador é de 8 horas diárias. Quanto maior o decibel daquele ambiente, menos tempo ele pode estar exposto a esse risco. E na impossibilidade de ter medidas para implantar uma proteção coletiva de redução do ruído, deve-se utilizar o equipamento de proteção individual, ou EPI. A seleção dos EPIs vai de acordo com a atividade,
com o nível de ruído a que ele está exposto e o tempo de exposição e conforto do trabalhador. Por exemplo, temos o tipo concha, um operador de máquina, geralmente quando tem ruído contínuo e mais intenso, é o recomendado. Em algumas situações onde a exposição é menor, pode ser colocado plug, que é o de inserção no ouvido. Nós já presenciamos em situação, por exemplo, em indústria de altos fornos, naquela parte onde injeta o vidro, os trabalhadores usando o plug e o de tipo concha ao mesmo tempo para reduzir mais a quantidade de ruído. Ruídos acima dos limites estabelecidos para desconforto e sobrecargas acústicas, ruídos de falando, né? Ou seja, de fundo, interferindo a comunicação dos profissionais, então isso é muito comum num ambiente mais ruidoso, as pessoas têm dificuldade de entendimento um para o outro. Isso pode gerar riscos de acidente ou mesmo erros na produção. Ruídos provocados pelo headset, por exemplo, profissionais de teleatendimento, dependendo da qualidade do headset, isso pode gerar dificuldade de comunicação entre o teleatendente e o usuário, né, o cliente da empresa, e a própria questão que pode gerar incompatibilidade com as tarefas que são desenvolvidas neste posto de trabalho. Tem os aspectos antropométricos. E o que é antropometria? É o estudo das medidas físicas do corpo humano. E é usado para quê? Para desenvolver praticamente tudo. Desenvolvimento de máquinas, de equipamentos, o mobiliário, vestimentas, instrumentais, ferramentas e o próprio posto de trabalho das pessoas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, de tamanhos diferentes, de porte físico diferente, e isto, dependendo do trabalho, é necessário que ele se adeque. E o ideal é que um posto de trabalho sirva, um equipamento, uma vestimenta, sirva para a maior parte das pessoas. Então, que ela seja de uso compatível com a atividade, que seja adequado para as tarefas desenvolvidas, de acordo com as medidas, as dimensões do corpo, tem que proporcionar que as pessoas trabalhem com posturas adequadas, confortáveis. Por exemplo, em um determinado trabalho, tem que evitar que a pessoa tenha que fazer uma hiperextensão dos braços, levantamento do ombro, né? Ou evitar que ele faça pela maior parte do tempo de trabalho, que aí pode gerar algum problema de saúde lá para frente. Deve conter os requisitos de segurança, então se vai desenvolver uma máquina, a máquina tem que ter segurança para que não ocorram os acidentes. E a própria execução de manutenção, seja preventiva ou corretiva. Se o equipamento não permite isso, não vai funcionar muito bem, ou ele não vai estar adequado antropometricamente falando. Com relação aos riscos mecânicos e de acidentes, tem a questão do arranjo físico, como nós comentamos lá no início, a questão das edificações, então, um ambiente de trabalho onde tenha rachaduras no piso, rachaduras na parede, teto soltando, né, o forro caindo, como nós já encontramos em algumas vigilâncias, a sinalização, desvio de degrau, seja área de passagem de pessoas, área de circulação das máquinas, por exemplo, das empilhadeiras, ela tem que estar sinalizada. A questão das instalações elétricas, não é possível você colocar a tomada, descascar os fios e colocar na tomada para ligar uma máquina, como também já infelizmente encontramos muito nas vigilâncias. Máquinas e equipamentos sem proteção, equipamento de proteção contra incêndio ou inexistente ou vencido. Então tinha uma empresa que nós fomos, o dono, olha lá, gastei dinheiro à toa, venceu os extintores de incêndio e não usei, sendo que ele tinha thinner, tinha solventes, tinha botijão de gás no ambiente fechado, né? Então bastante risco, e aí se acontecesse qualquer princípio de incêndio, ele não teria como controlá-lo. Ferramentas defeituosas ou inadequadas, EPIs inadequados, a própria questão do armazenamento e transporte de materiais e a iluminação deficiente podem gerar acidentes. Por exemplo, que tipo de acidente? Cortes, agarramento numa máquina, enrolamento, arrastamento, esmagamento, atritos, perfuração, né? A questão de instalação elétrica pode gerar choque,
queimadura se o equipamento estiver quente, projeção de objetos, por exemplo, num esmeril, se a pessoa estiver usando esmeril, isso pode lançar cavacos, ou mesmo se alguma peça quebrar, atingir o trabalhador. Buracos ou irregularidades no piso, degraus não identificados podem gerar risco de queda. Então são vários os aspectos que podem gerar problemas de saúde no trabalhador. Então, por exemplo, na primeira imagem é um agente de endemias fazendo o seu trabalho num ferro velho. Então ele tem que subir, não tem como ter outra. Então, outra possibilidade, né? Então ali tem um risco muito grande de acidente, né? Tem risco ali também no caso era de dengue, por exemplo. Então ele fica exposto a várias possibilidades e riscos de acidente. Ou, por exemplo, na segunda foto, né, uma caixa elétrica nessas condições. Isso foi numa marmoraria. Tem um risco muito fácil, muito evidente de dar um curto-circuito e ter um incêndio. Ou algo mais simples de sinalização de piso, um desnível do piso, que é interessante estar sinalizado, porque senão as pessoas podem tropeçar e cair. Ou mesmo uma máquina, né, uma serra-fita de açougue, onde já acontecem muitos acidentes de amputação de dedo e que é necessário ter as proteções. As proteções dificultam o trabalho, é um pouco chato, mas é para preservar a saúde das pessoas. Então, antes da gente finalizar esta primeira parte, é bom enfatizar que o trabalhador, o usuário, o paciente que busca auxílio nas nossas unidades, seja na unidade básica de saúde, seja no hospital, seja em algum centro de referência, ele trabalha muitas vezes, na maior parte das vezes, ele desenvolve atividades. Então, esse problema de saúde pode estar estritamente relacionado com a atividade de trabalho desenvolvida. Então, nós temos a oportunidade de fazer um bom diagnóstico, entendendo que tipo de atividade ele faz e proporcionar uma maior resolutibilidade na questão da demanda do problema de saúde. No próximo módulo, a gente vai estar falando dos demais riscos existentes no ambiente de trabalho. Então, muito obrigado.